Olá, meus queridos examinadores da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? Neste momento nós vamos dar início a uma série chamada Imoralidade Sexual. Talvez você já tenha ouvido falar a respeito desse assunto, mas eu quero abordar com você 5 pontos principais a respeito desse assunto. Eu espero que você saia daqui edificado com essa palavra que será vinda diretamente do coração de Deus. Amém? Então, se você puder começar a escrever aí, a querer anotar, eu vou começar a respeito do abrasamento. O apóstolo Paulo, ele fala na carta de Coríntios que nós devemos, que aqueles que não quiserem casar, é melhor, faça que nem ele, que não casou. Mas aqueles que não conseguem se conter, que se casem, porque é melhor se casar do que viver de maneira abrasada, em abrasamento. E o que o Paulo quer dizer a respeito do abrasamento? Por que isso se torna uma imoralidade sexual? Bom, o abrasamento na língua portuguesa significa queimar, destruir, esquentar muito, inflamar, excitar. No sentido bíblico, como pecado sexual significa incapacidade de controlar o desejo sexual, pensamento vicioso e obsessivo por sexo. São pessoas que necessariamente não têm nenhum tipo de caso conjugal com ninguém, mas vive de maneira abrasada, vive com relacionamentos, um relacionamento aqui, outro ali, e assim sucessivamente. E aos olhos da palavra de Deus, isso é dado como pecado. Primeiro ponto, abrasamento. Agora vamos ao segundo ponto a respeito deste tema. Lascívia. O que é lascívia? Lascívia é o comportamento indisciplinado e desregrado, em particular, um flagrante desprezo pelas restrições sexuais. Aqui ele vai falar assim, de uma conduta ultrajante, demonstrando que o comportamento lascívio ou licencioso vai além do pecado e envolve o desprezo pelo que é certo. Ou seja, lascívia são os pensamentos ou atos totalmente imorais. A lascívia tem a ver com a questão do pudor, muitas das vezes. Sim, o pudor. Muitas vezes a lascívia está agregada a vestimentas. Até mesmo hoje, se você abrir uma rede social, você vai ver muito essa questão da lascívia. Pessoas mostrando decotes, pessoas mostrando o seu corpo, não em si, de certa forma, direcionando somente o foco para o seu corpo, mas de certa forma levantando o álibi, o líbido do outro que assim está verificando aquela foto. Vamos para o terceiro ponto, adultério. Ato intencional de manter relações sexuais com outra pessoa que não seja o marido ou a esposa. Jesus expandiu o significado do adultério, incluindo a lascívia. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Mateus 5:28. Jesus ele deixa bem claro a respeito do adultério que nós somos casados, nós não podemos ter relações sexuais com outras pessoas. Isso parece um tanto peculiar algumas vezes falar a respeito disso, uma coisa que todo mundo já conhece, que já entende o que significa adultério, mas muitas das vezes as pessoas não têm o entendimento do quanto isso é malefício para as suas vidas. Então o adultério é eu, cônjuge, trair a minha esposa. Então o adultério se dá com relacionamento a duas pessoas casadas que assim adulteram, tendo relações fora do casamento. Quarto ponto, prostituição. Ato ou prática de relações sexuais promíscuas, especialmente por dinheiro. Várias palavras são usadas para mulheres que se enganjam em atividade sexual ilícita por dinheiro, incluindo meretriz, vadia e prostituta. Um tipo de meretriz era a prostituta do templo, que realizava atos sexuais no templo pagão. Está lá em Oséias 4, 12 e 14. Antigamente, a prática da prostituição era uma prática normal, natural, não diferente do dia de hoje, mas era um ato pagão antigamente que era realizado por essas mulheres. Ainda assim, Deus, lá no Antigo Testamento, vai usar uma prostituta para entrar na genealogia de Jesus Cristo.
mas isso é para mais depois que nós vamos entrar mais a respeito desse assunto. Eu quero dar uma pequena introdução do que é prostituição. A prostituição é o ato de eu pagar pelo sexo, ou eu me vender para obter algum recurso financeiro. Isso se chama prostituição. Um ato que há um recurso, há uma barganha, há uma moeda de troca por trás daquilo que é o sexo. Fornicação, relacionamento sexual fora dos laços matrimoniais. A distinção técnica entre fornicação e adultério é que este envolve pessoas casadas, enquanto a fornicação envolve pelo menos uma pessoa não casada. A fornicação ela se dá pelo fato de, num exemplo, se você tem um relacionamento hoje com uma pessoa que não é casada, vocês não têm nenhum laço matrimonial entre vocês, mas vocês mantêm a prática do sexo, vocês estão em fornicação. Fornicação se dá pela pessoa em si que mantém prática de sexo com outra. Isso é a fornicação. E que nele comenta a respeito da fornicação, adultério também é levado em consideração nesse ato onde você mantém um ato, você não é casado, mas mantém um ato com a pessoa casada, é dado também como fornicação e adultério subsequentemente. Então você aprendeu nesse momento uma pequena introdução daquilo que nós vamos dar nessa série sobre os 5 pontos a respeito da imoralidade sexual. Abrasamento, lascívia, prostituição, fornicação e adultério.